Olá pessoal, me pediram para fazer uma análise sobre como o entrevistador deve conduzir a entrevista para alguém que está se candidatando ao emprego. Em primeiro lugar, isso é uma responsabilidade muito grande você avaliar aquela futura relação que é praticamente uma espécie de casamento, né? Você vai ter colaborador e um empreendimento e os dois tentando trabalhar da forma mais produtiva em conjunto, né? Então é uma grande responsabilidade e uma grande honra quando alguém tem essa tarefa. Eu gosto muito. Isso traz a gente também a uma necessidade de fazer uma triagem muito bem feita na primeira etapa, né? Então imagina que você quer contratar alguém e publica isso em alguma rede social, jornal, o que for. A chegada dos currículos, ela tem que sofrer uma primeira triagem em dois degraus. O primeiro é se automaticamente aquele currículo tem a ver com o cargo. Então, imagine que você está querendo contratar um diretor financeiro e entra um currículo com alguém de 17, 18 anos de idade sem experiência nenhuma. Não vai funcionar. E o contrário também. Você pode querer contratar alguém mais júnior, mais inexperiente e chega um currículo mais pesado. Então, poder tentar adequar a posição ao currículo é fundamental para a etapa seguinte. A etapa seguinte, também ainda no meu ponto de vista na triagem, você vai pegar e, dependendo do nível que você está contratando, fazer alguma espécie de teste, né? Eu acho que quando você tem muitos currículos é complicado você entrevistar todo mundo. E fazer uma triagem em termos de testagem pode ser muito interessante para que chegue ao entrevistador gente cuja habilidade já foi de alguma maneira verificada. Eu contrato muito para a área financeira, então, por exemplo, no meu caso, eu solicito uma prova muito simples de matemática, com pequenos sofisticações do tipo equação do primeiro grau, regra de três, ou mesmo média ponderada, né? Coisa do tipo. E ainda assim vocês ficariam surpresos com o número de pessoas que não conseguem fazer contas das mais elementares, mesmo constando no currículo faculdade já formado, coisa do tipo. Então, quando você traz alguém para dentro da sua empresa sem verificar essa circunstância básica da competência técnica a que é proposto, você pode ter péssimas surpresas lá adiante. Nessa fase ainda de triagem de provas, por exemplo, eu também dou uma redação. Eu gosto de ver como a pessoa escreve, porque ali mostra muito do conteúdo sobre coisas corriqueiras, né? Pode ser uma redação livre ou direcionada, tanto faz, mas a maneira com que a pessoa se expressa vai ser o retrato daquele profissional que precisará se comunicar tanto internamente entre os seus colegas de maneira apropriada, quanto entre departamentos diferentes, então tem que saber se comunicar bem, e muitas vezes o cargo exigirá que ele fale com clientes externos. Então, assim, a capacidade de se expressar por escrito eu considero primordial. Vocês também ficariam surpresos com pessoas com grandes formações que escrevem muito mal. E aí você tem que decidir se ela escreve mal ortograficamente, tem conteúdo, ou vice-versa, para poder entender se você vai ter paciência e condição e dar uma chance para ela na entrevista. Bom, aí feita essa triagem das habilidades básicas e aptidões, vem para o entrevistador e eu coloco aqui que é tarefa do entrevistador tentar capturar alguns elementos importantes para, de novo, validar a passagem daquele candidato à frente ou mesmo de contratá-lo finalmente, né? Um deles é a análise do currículo vitae dela, quer dizer, ela tendo uma experiência prévia, uma vida profissional, é natural que nós examinemos em detalhes o que é que aconteceu de emprego para emprego. Então, assim, às vezes o cara passou vários anos na empresa, aí teve alguma espécie de dificuldade e você, então, vai acomodar aquilo dentro daquilo que você entende que é a habilidade daquela pessoa. Mas às vezes há também situações onde há uma frequência de troca de emprego daquela pessoa e isso me chama muito a atenção. Por quê?
porque a gente quer tentar capturar como ela se comportou no emprego anterior em termos de resiliência, em termos de flexibilidade, em termos de comprometimento, né? E também em termos de lealdade. A lealdade você captura com perguntas-chave, do tipo: como era seu chefe, como era seu ambiente de trabalho, como era a empresa. Ainda que as pessoas tenham o direito, e seja natural, que elas critiquem o emprego anterior por A, B ou C razões, você tem que avaliar se aquilo está dentro do mínimo de elegância ou se essa pessoa, na verdade, ela não tem nem a capacidade de avaliar a circunstância onde trabalhou. E certamente vai ser um problema se ela vier para você, né? Então, também perguntar sobre como é que foi, como era a relação dela lá com os colegas, como é que era com os chefes dela, por que saiu, por que não saiu, são perguntas-chave para você ir mais ou menos repassando a história de vida dela, né? Uma coisa que é importante que seja detectado também quando você está olhando o passado como profissional é também descobrir o nível de sinceridade, o nível de brilhantismo, o nível de sagacidade, o nível de comprometimento. Então eu gosto muito de perguntar o seguinte: o que fez você no seu dia a dia, um dia, de tão bom que você chegou em casa, olhou no espelho, foi no banheiro e falou assim: você é o cara, então você é a mulher maravilha. O que fez que você um dia chegasse a essa conclusão sobre você mesmo? Eu gostaria de entender que tipo de sagacidade você teve, como foi esse despertar, o que aconteceu. Quando ele descreve esse dia em que ele se sentiu importante e que fez uma coisa bacana, diferenciada, você também abre a pergunta ao contrário. Qual foi o dia que você fracassou e por que você errou e quais foram as medidas tomadas? Porque entender também a falibilidade humana é muito natural, é muito importante, né? Entender que você pode errar é muito importante. É importante que esse erro não leve a acidentes físicos, que ninguém morra ou algo grave do tipo. Mas todo erro, ele tem um lado muito positivo, que é exatamente como você se comporta a respeito daquele erro. Você vai esconder o erro? A pessoa vai esconder o erro? A pessoa vai esconder o problema? A pessoa vai corrigir, né, aquele problema criando um novo procedimento? Que tipo de ação com o problema que ela mesma causou ou não, participou ou não participou, aquilo vai atingir, ajudou a empresa de alguma maneira, ajudou ele de alguma maneira. Então, são perguntas que vão mergulhando na vida pregressa e, no meu caso, quando eu entrevisto profissionais de alto nível, eu também acabo ligando para profissionais de outro nível onde ele trabalhou para perguntar qual era o perfil desse indivíduo, se o que ele diz faz sentido ou não, porque o nível de responsabilidade que ele vai assumir é muito grande e a gente tem que realmente materializar é, todos os cuidados para que não haja um erro grave na hora de trazer um profissional de alto nível para a tua operação, né? Uma outra coisa que está associada também um pouco a esse ambiente que ele trabalhou, o histórico de vida e como ele viu cada oportunidade, né? Porque tem gente também que sai de um emprego para outro por causa de pequenos aborrecimentos, pequenas variações salariais, pequenas circunstâncias que você fica receoso, né, de trazer e dali a alguns meses, pouco tempo, e após todo o investimento em conhecimento, em acomodação, às vezes você apresenta até o próprio cliente interno, o cliente externo, essa pessoa, e depois ela abandona você pelo mesmo motivo que abandonou o outro emprego. Então é preciso tomar cuidado com essa estabilidade emocional, essa lealdade em ser transparente, né? Porque essa estabilidade emocional ela vai ter utilidade no próprio dia a dia, né? Tudo é no trabalho e principalmente quem está em entidades, em instituições, em empresas que estão em desenvolvimento,
haver erros, haver demoras, haver problemas, haver conflitos, né? E isso é da selva humana, né? Essa briga por espaço, por hegemonia de pensamento. Então é preciso ter equilíbrio, né? E temperança e compreensão e habilidade de conviver com isso sem rompantes. E especialmente uma coisa que eu falo, né, repetindo a questão da lealdade, é a questão do boicote, né? Porque tem gente que assim, fica magoada, fica quieto, e aí, seja para ajudar ou para atrapalhar, seja para ajudar não faz nada. Quando é para atrapalhar, dá aquele empurrãozinho. Então, assim, é um tipo de baixeza humana que muitas pessoas têm e que isso está ligado à sua instabilidade emocional, à sua incapacidade de respeitar e entender o outro e especialmente viver em conjunto, né? Então, a identificar, fazer uma análise emocional também é muito importante para tentar detectar isso. Essa análise emocional é mais extensa, né? Ela vai inclusive para fora do trabalho. Por exemplo, é uma pessoa que mora com os pais, com família, tem irmão, não tem? Qual é a relação dele com os pais, com a família, com a mãe, com os irmãos? Né? Se é casado com a sua mulher, com seus filhos, qual é a relação dele com seus amigos, qual é a relação dele com a sociedade onde ele convive, ele tem algum hobby, esse hobby denota que ele tem uma habilidade de se comunicar e se entrosar, né, que quanto mais entrosamento e mais exposição tem o indivíduo, naturalmente vai ficando mais cascudo em relação à agressão do mundo e vai te dando uma ideia de maior equilíbrio, uma capacidade de equilíbrio. Né? É, um outro aspecto importante, já falamos aqui das habilidades básicas da triagem, né? Falamos da análise curricular do passado, foi o ponto 2. O ponto 3 da análise emocional. O ponto 4 é a análise econômica. Né? Eu gosto muito de entender como é que está a vida pessoal daquele candidato. Né? Especialmente porque muitas vezes em crise, né, a pessoa está abrindo mão de um cargo para outro menor, e será que aquele novo salário, que é o que é a oportunidade que você tem, vai ser suficiente para essa pessoa conduzir seu dia a dia em casa? Né? Será que ele tem uma mulher ou um marido que ajuda em casa, então permite uma certa estabilidade financeira, ou está todo mundo apertado, está todo mundo complicado e aquele salário que você vai pagar não vai resolver e ele vai ser uma pessoa que não vai estar com um equilíbrio interior para trabalhar. Né? Então, medir e entender qual é o nível de dependência do indivíduo em relação àquele salário, eu acho que é uma boa necessidade de se compreender para entender que o que você paga vai de fato ajudar a andar e caminhar economicamente com as suas contas pessoais. Né? Isso tem a ver se ele mora com os pais, se ele mora com a mulher, se ele mora com um amigo, com a amiga, como é que ele divide os seus custos. Eu gosto de perguntar isso também. E uma vez olhando as questões emocionais, o histórico profissional, as habilidades básicas, olhando a sua condição econômica, né? A intelectual já foi também na triagem, né? Eu já tenho um pensamento a respeito daquele indivíduo, estou satisfeito com a maneira com que ele respondeu as perguntas e se comportou. Né? Eu também vou olhar no meio desse caminho todo a questão da postura. Né? Por incrível que pareça, tem pessoas que não têm a menor condição de compreender a importância de se comportar, de se apresentar ao entrevistador. Né? Por exemplo, tem gente que eu vi já toda torta na cadeira e eu perguntei, olha, você está vendo que o que você está passando de mensagem é de uma pessoa desorganizada internamente, que é uma pessoa sem energia para o trabalho? Então, assim, mostrar interesse, né, vontade de trabalhar, né, é fundamental e é importante que o entrevistador dê um feedback também. Eu costumo dar muitos feedbacks dos entrevistados. Todos eles alguma coisa eu digo, em que funciona, o que é que não funciona, porque nem todo mundo tem a coragem
ou a presteza ou a delicadeza de dizer para o outro como ela pode melhorar. Então é importante que o entrevistador dê esse feedback com o melhor da sua condição, sempre de uma maneira construtiva, né? E também, enfim, dentro da sua posição de alguém que está filtrando todos os aspectos de outra pessoa, né? Então pode existir também o caso do indivíduo, como já aconteceu comigo, de me chamar de cara para lá, cara para cá. Eu perguntei se ele me conhecia de algum lugar. Ele falou, não, então como é que você tem intimidade de me chamar de cara? Acabei contratando, é um grande amigo, é um contador que eu conheço há 30 anos, mas teve esse desvio naquele momento, e dependendo do entrevistador, ele pode se sentir incomodado com a forçação de uma intimidade que não existe, que não é o momento de fazer aquilo. Né? De chamar de cara a ninguém, de maneira desrespeitosa, olhar sempre, né? Olho no olho, né? Isso é dos dois lados, né? Tanto que, por fim, quando eu estou bem satisfeito e acredito que aquele indivíduo tem uma chance em nova etapa, ou eu estou contratando, eu faço a pergunta final sobre se ele não quer me entrevistar. E isso cria uma surpresa muito grande nas pessoas, porque ela está lá no papel de entrevistado, está todo na defensiva e de repente tem a oportunidade de perguntar ao outro exatamente as mesmas coisas pelas quais respondeu, né? Por quê? Primeiro que eu acho justo isso, eu acho que é uma maneira de você dar ao outro a ideia correta da humanidade dele é igual à minha humanidade. Então se eu perguntei coisas, se ele não entendeu que eu estava perguntando coisas da parte pessoal dele, não tinha outro propósito, senão levá-lo a ser mais feliz, eventualmente, a exatamente ter uma oportunidade de acordo com o que ele está vivendo, né? Então, embora ele possa não entender isso, ele tem agora a oportunidade de perguntar da minha vida pessoal, minhas questões econômicas, minhas questões emocionais, meu currículo. Eu também dou abertura em 100%. Isso é o bacana de você entrevistar, é você tornar isso uma via de mão dupla. Por quê? Porque também ele vai poder perguntar sobre a empresa, né? Não é sobre mim como entrevistador, como pessoa, como indivíduo, como profissional, mas também do conjunto onde eu estou inserido, que é a empresa onde ele irá trabalhar. Então, poder falar, poder perguntar abertamente, né? Falhas, defeitos, vantagens, desvantagens daquela operação, daquela empresa, eu chamo de operação como reestruturador, mas é daquela empresa, ele vai poder ter mais informações honestas sobre o que ele vai encontrar. Como bom entrevistador, qual é bom entrevistador já terá feito o filtro e também verificado que aquela empresa é boa para aquele tipo de perfil, né? E vai dar essa confiança dessa conversa. Mas é importante que ele realmente diga as coisas com a parte mais difícil e complexa. Por exemplo, poderá dizer que a empresa está passando por um processo de reestruturação e requer que as pessoas trabalhem muito mais que o normal, então todo dia 10, 11 horas, né, 10, 12 horas eventualmente de trabalho durante o período da semana, que eventualmente no fechamento, né, para levantamento de dados, tem que trabalhar no sábado, uma coisa assim complexa. Então, muitas vezes eu até exagero no lado difícil, né, para dizer àquela pessoa, olha, a gente espera que você tenha tenacidade, vibração, energia e vontade de realização, né? E isso vai ser realmente cobrado de você se você me disser aqui que de antemão já sabe que a empresa está passando por esse desafio e que precisará de seu esforço acima de um esforço regular, vamos dizer assim, né? De 8 horas por dia, 5 dias por semana. Então, ter esse tipo de conversa onde você coloca os desafios da empresa, ao mesmo tempo que de maneira muito honesta também coloca as vantagens que ela dá para alguém que está ali em crescimento. Então, por exemplo, a empresa dá algum tipo de treinamento, né? A parte de benefícios o RH vai dar mais detalhes, mas como entrevistador que não vai fazer a oferta final de salário, eu acho importante dizer os benefícios que eu tangencie como coordenador de uma área, como supervisor ou diretor de uma área, que é
eventualmente, olha, a gente aqui dá treinamento disso, disso, daquilo, a gente viu que você tem deficiência aqui no Excel, mas a gente tem aqui um programa que ensina para você Excel. A gente aqui tem, por exemplo, a gente fica muito tempo sentado e vem aqui uma pessoa fazer ginástica com a gente toda semana, ensinar para a gente como é que faz relaxamento muscular, coisa do tipo, enfim. Coisas que vão dando à pessoa, ao indivíduo, né, não só a ideia de um dia a dia interessante, como também como a instituição vê essa coisa é, do progresso intelectual e profissional do indivíduo, seja mediante treinamentos formais, seja com a postura do chefe, gerente, né, e dos colegas que sejam a identidade, a cultura boa daquela empresa. Então, com isso esgota o meu papel no tocante a entrevistador de emprego. Dependendo da empresa, eu sou o último a fazer essa análise. Se eu fizer essa última análise, ainda assim eu não vou dizer que ele está ali contratado, porque eu tenho que depois ver se todos os concorrentes, vamos dizer assim, quais os talentos, vantagens e desvantagens, e decidir ali quem vai ser contratado ou não. E quando for contratado, uma coisa importante, né, que é perguntar, e também dentro da triagem, lá no início, né, que é perceber se a aptidão, o salário pretendido, né, tem a ver com que a pessoa, com do cargo. Né? Então, assim, ainda assim, no final eu pergunto qual é a pretensão salarial para confirmar e vejo se o salário estiver muito acima daquilo que a empresa pretende ou pode pagar, eu já vou dizer, olha, esse aqui está bem acima, não vai ser possível, né? Mas se houver uma maneira, não for o momento, não for a única pessoa que eu estou entrevistando, eu não seja o único entrevistador, eu vou pegar, anotar no currículo lá qual é a pretensão salarial para uma posterior discussão de saber se faz a oferta para ele, faz a oferta para outro e discutir em conjunto qual é a melhor condição de tratar aquilo de uma maneira produtiva. Né? E aí, de novo, leva aquele RH, o RH coordenará a entrevista dele com outros, ou vai dizer, olha, infelizmente você não passou dessa fase, muito obrigado, etc. Tem que dar um feedback, é importante dar um feedback, é importante a imagem da empresa ser respeitosa, desde o instante em que chama o candidato até o instante que ele é dispensado ou não contratado. Isso é fundamental porque cria uma identidade de respeito ao ser humano, de respeito ao profissional, de respeito àquele candidato que, de alguma maneira, quis e se manifestou querendo trabalhar naquela instituição. E, enfim, é isso. E qualquer dúvida complementar que eu não tenha comentado, fiquem à vontade de me escrever. Meu e-mail é rjnegreiros@gmail.com ou negreiros@reestruturação.com.br, sem cedilha, sem tio. Muito obrigado e até a próxima.